Eu espero que vocês tenham tido uma ótima terça-feira. Parece que a semana passa tão rápido quando a gente marca estar aqui nas terças-feiras. Parece que foi ontem que a gente estava aqui juntos, né? Temos o privilégio nessa noite de termos o pastor Walter, ele vai orar conosco nesse momento. Também o privilégio de ter o Marcelo conosco. E ele vai compartilhar com a gente o conhecimento da palavra, que Deus mais uma vez use. Marcelo, é um privilégio ter ele aqui com a gente. E que nós possamos desfrutar, né, de Apocalipse 19. O Apocalipse está chegando no finalzinho. E graças a Deus nós já passamos por todas as guerras, né? Agora a gente vai ver coisa boa, né? E esse momento é um momento muito legal. É o fechamento do Apocalipse, graças a Deus, né? E assim como vocês estão, a gente vai curvar na fronte e o pastor Walter vai orar conosco. Sejam todos bem-vindos. Pai bendito, nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de nos reunirmos aqui nesse local para estudarmos Apocalipse, estudarmos a Tua Palavra. Amém. E como está escrito que as coisas que Jesus disse são Espírito e são vida. Verdade. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja dando vida à Tua Palavra hoje à noite, Amém, aos Senhor. nossos corações. Amém. Que Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso espírito, Senhor Deus, vivificando a Tua Palavra em nós. Amém. Torne-a viva para a gente, porque a palavra é Tua. Verdade. Então, Deus, dependemos de Ti, Senhor Deus. Ó Pai Celeste, que Tua palavra seja revelada em nós agora, Amém. utilizando Marcelo, Senhor Deus, como Teu instrumento. Amém. Esteja ungindo ele, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Teu servo para falar e transmitir a Tua palavra, Senhor. Amém. Que os nossos corações se silenciem, ó Deus, e prestemos atenção àquilo que Marcelo vai falar. Amém. Que Tu estejas usando ele para atingir os nossos corações, que nós prestemos atenção, Senhor Deus. Amém. Em nome de Jesus, nos cerque pelo poder de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja na liderança, na direção desse nosso encontro. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas.
tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós vamos estudar o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Vocês já estão todos avançados em Apocalipse, né? Doutores já estão. E já vimos muitas coisas, né? Já vimos Jesus se apresentando no capítulo 1. Já vimos ele contando a história da sua igreja no templo, no capítulo 2, no capítulo 3. Já vimos a visão do seu trono, 4, 5 e 6 os selos, 7 o seu selo sobre o seu povo escolhido, as trombetas, o aparecimento da mulher vestida de sol, o aparecimento da besta no capítulo 13. E aí essa divisão entre o que era histórico, ou o que já é histórico para nós, que vai até ali o capítulo 11, né? E quando começa a entrar na parte profética e naquilo que tem se desenvolvido na frente dos nossos olhos, nos dias em que a gente está vivendo. A dinâmica do estudo do livro do Apocalipse, ela é apaixonante por causa disso, né? Porque ela não é teoria, ela é o poder de Deus em prática, é revelação aberta e você olhando para um Deus que tem o controle da história nas suas mãos e que há 2000 anos atrás legou a João esse conhecimento para que eu e você pudéssemos olhar para a Bíblia e falar: esta é a palavra de Deus. Quando as pessoas são céticas sobre a Bíblia, são céticas porque querem, porque Deus nos deu conhecimento suficiente da sua palavra para crermos nela como verdadeira. E a profecia é um bom exemplo disso, né? A profecia é um bom exemplo disso. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 19. E se no capítulo 18, que o pastor Claudenir estudou com vocês aqui a semana passada, havia uma mensagem da queda de Babilônia, da destruição de Babilônia, nesta semana o livro do Apocalipse está fazendo para mim e para você um convite. Um convite. E é isso que nós vamos estudar nessa noite, esse convite que Deus está fazendo através deste capítulo da Bíblia. Nós vamos ler assim por blocos. Eu não vou usar nenhum material audiovisual. O texto ele é bastante intuitivo, embora ele tenha muitos detalhes para a gente poder explorar. O texto em si ele é intuitivo, né? O texto em si ele quase que auto se explica. O texto em si é uma mensagem muito clara e muito objetiva do que Deus nos propõe já nesta altura do estudo do livro da Revelação. Então eu perguntei assim para o Sr. Flores: Sr. Flores,
como é que está estudando lá? Não, a gente lê a Bíblia e a gente vai conversando. É assim que a gente vai fazer. Eu só vou diferenciar um pouquinho, talvez, porque em vez de lermos cada um de vocês um verso, nós leremos em alguns bloquinhos de versos e faremos comentários sobre esses bloquinhos de versos. Ok? Então, quem quiser ler, eu só vou falar quantos versos, você levanta sua mão aí e começa a ler. Tudo bem? Versos 1, 2 e 3. Quem que lê pra gente? 1, 2 e 3. Dica. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse o de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Senhor. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado o servo dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Nós estamos aqui então agora com a abertura do capítulo dizendo assim, na minha versão diz: depois destas coisas. Que coisas? Oi? Depois do capítulo 17 e do capítulo 18, que analisa o movimento da besta e analisa a destruição da besta, né? Então, depois destas coisas, que coisas? Do capítulo 17 e do capítulo 18. Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo. Então há uma multidão, há um grande número de pessoas, há uma grande porção do povo de Deus. E o que esse povo de Deus diz? Aleluia. Aleluia. Por que ele diz aleluia? E o que significa aleluia? O que significa aleluia? Alguém sabe? Louvar a Deus, adorar a Deus, festejar a Deus. Esta grande multidão está adorando, está louvando, está festejando a Deus. Pelo quê? Pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele fará, né? E eles dizem assim: a salvação. Então veja o que a multidão diz e por que eles louvam a Deus. Porque a salvação, a glória e o poder são de quem? São do nosso Deus. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. E quando nós chegamos a essa constatação, não há outra coisa a fazer senão dizer aleluia, a adorá-lo. Por quê? Porque Ele de fato é este, que é o objeto vivo da salvação. Ele é o movimento completo do seu poder. Ele é esta percepção clara da glória. De quem? Dele. Eu volto a dizer, já nessa altura do livro do Apocalipse, depois da gente ver, porque veja só, nós estamos aqui em 2018, então a gente olhar para o livro do Apocalipse e ver a parte de Apocalipse que já se consumou, né? A gente pega o livro da história e pega o livro do Apocalipse e abre os dois em paralelo. E quando a gente faz isso, a gente percebe a história se encaixando no livro do Apocalipse. Aquilo que Deus dizia que ia acontecer, aconteceu. Para nós parece assim uma coisa meio óbvia. Mas você tem que lembrar que João escreveu isso antes de acontecer. O que para nós é história, para João era futuro. E aí está o poder de Deus em movimento. Porque Deus contou antes. Quando João falou essas coisas, ele não tinha a mínima ideia de como essas coisas iam acontecer. Eu e você olhamos e vemos a sequência das igrejas, por exemplo, né, o que aconteceu com cada uma das igrejas, até chegar à 7ª igreja, que é onde nós estamos, em Laodiceia, e parece assim meio óbvio para a gente, porque a gente vai encaixando e parece que é uma coisa de menos. Mas não é de menos. Porque quando João contou, isso estava no futuro, era o amanhã. Era o dia 12, que eu não sei e você não sabe o que vai acontecer amanhã. E o João também não sabia. Mas Deus sabia e contou. Então por isso é que Ele é esse Deus que a gente diz aleluia. E a ti pertence a salvação, a glória e o poder. Não é? Continua o texto e vai dizer assim: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos.
Então essa multidão reconhece quem Deus é. Ele é justo e Ele é verdadeiro. E justo e verdadeiro é algo que eu e você não temos a mínima ideia do que é ou do que são. Porque nós vivemos num mundo que não é nem justo e muito menos verdadeiro. Mas Deus é justo e verdadeiro. Ele disse que ia acontecer e acontecerá, ou aconteceu. Ele disse como vai acontecer e vai acontecer e acontecerá. Não porque Ele determinou, mas porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabia para onde o homem andaria. Ele não falou assim, vai ser desta forma. As profecias não são determinativas. Elas não determinam, não são as profecias que determinam o que vai acontecer. Deus tem a presciência, Ele sabe o que vai acontecer. É diferente. Nós não somos bonequinhos que Deus está mexendo e a gente está andando de acordo com a vontade dEle para aquele objetivo que Ele contou antes. Não. Ele sabe que nós andaríamos para esse objetivo. Como povo, como seres humanos, como raça. Né? E aí continua dizendo assim: pois julgou a grande meretriz, capítulo 18, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, uma segunda vez, eles vão dizer aleluia. Você sabe que em todo o Novo Testamento, esta palavra aleluia aparece apenas aqui, em Apocalipse. Nessas 4 vezes que ela vai aparecer aqui no capítulo 19. Em nenhuma outra parte do Novo Testamento aparece essa palavra, aleluia. Aparece essa manifestação explícita de amor a Deus. Essa parte aqui do capítulo 19, do verso 1 até o verso 7, ela é um cântico. É um cântico que é chamado de antifonal. O que é um antifonal? Uma pessoa canta de um lado, a outra responde do outro, a outra canta do outro e a outra responde do outro. Eu tinha um pastor que me batizou, o pastor Jorge Mário. Ele fazia esses antifonais na igreja com maestria. Era maravilhoso, lindo, emocionante. Porque um canta e o outro responde. O outro canta e o outro responde. E é isso que está acontecendo aqui. E está dividido, inclusive, nos versos, né? Porque se você observar do verso 1 até o verso 3 que a gente acabou de ler, o cântico parte do céu. No verso 4, são os anciãos que estão cantando. No verso 5, o cântico vem do trono. E o verso 6 e 7, o cântico vem agora, não me entendo a minha letra aqui. Multidão. A multidão. É isso aí. Bonito, né? Bonito. Aí vocês pensam assim, nossa, quanta informação, eu estudei para vir para cá por isso. Vocês, esse conhecimento está franqueado para todos nós. Nós é que deveríamos estar o tempo todo em movimento, estudando isso para aprender essas coisas. Essa beleza da palavra de Deus, essa profundidade da palavra de Deus, a gente fica muito em cima. Normalmente as pessoas que mais criticam a palavra de Deus são as que mais ficam em cima. Não conhecem a palavra. Eu conversava com o Walter agora que ele estava entrando aqui. Tenho estudado alguns sermões, uma pessoa que entende bastante de hebraico, analisando o livro do Gênesis, os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Que coisa fantástica, que profundidade de informação. O quanto a gente perde nessa transferência do hebraico para o português. Quanta coisa a gente... Mas está franqueado para nós, a gente pode estudar, a palavra ainda está aberta. A gente tem hoje a facilidade da tecnologia, podemos estudar com PowerPoint, com imagens, né? Mas vou falar para vocês o seguinte: se a gente não tiver o costume de abrir a palavra de Deus, escrevermos, estudarmos, cavocarmos e procurarmos, não acharemos. Porque é aqui que a gente acha ele. Continua. Quem lê agora a partir do verso 4, gente? Vamos ler até o verso 9. Uma tocada só. Quem que lê? Vai, Paulão. Lê pra gente, por favor.
E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O centro desta sessão que a gente acabou de ler está no verso 7, da onde partem ideias importantíssimas. Está dizendo ali: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes graça, a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que são bodas? Festa. Festa. Ouvi aqui o quê? Casamento. Casamento. O que mais? Já a resposta está pronta aqui, né? Que as duas palavras vão se ligar. Uma festa de casamento. Não é isso? As bodas do Cordeiro são uma festa de casamento. Quando você pensa numa festa de casamento, você tem que imaginar algumas coisas que estão nesta festa de casamento. Algumas coisas estão, antes da gente chegar nesses elementos da festa do casamento, algumas coisas que saltam do texto aqui para a gente perceber o que está relacionado com o sentimento em relação a esses elementos das bodas, da festa de casamento. O que antecede esse pensamento é o seguinte: verso 4, parte final, aleluia. Há de novo o quê? Glória a Deus. Há novamente o quê? Adoração. Há novamente o quê? Alegria pelo que Deus fez, pelo que faz e pelo que está fazendo e fará ainda. Aí você percebe aqui no verso 5 que há uma voz saindo do trono, e aí diz assim: dai louvores a Deus. Aí no verso 6 novamente vem aleluia, e o verso 7 vem dizer para mim e para você o seguinte: alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas. Eu fui num casamento esse final de semana, talvez um dos casamentos mais legais que eu já fui na vida. Quando foi? Acho que foi um dos casamentos mais legais que eu já fui na vida, o casamento do Breno, aqui da nossa igreja. Foi assim como é que eu não conseguiria definir, porque são tantos detalhes, mas partindo da simplicidade para a sofisticação do bom gosto. Sabe? Detalhes, emoções, pessoas felizes, um sermão extremamente bem feito pelo pai dele, o pastor Montano. Um momento singular. E aí eu vejo essas palavras aqui: tenham alegria, exultem, deem glória, porque chegou a boda do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. O casamento do Breno foi maravilhoso. Como eu disse, provavelmente eu não lembro de ter ido, pelo menos com essas características, eu não lembro de ter ido num casamento como esse. Talvez já tenha ido em outros mais virtuosos, em outros com outras características que me chamaram a atenção, mas esse me chamou muito a atenção. Mas o casamento do Breno não tem paralelo nenhum com essas bodas. É uma pálida
demonstração do que será esta festa, este encontro, por mais especial que ele tenha sido este último final de semana. E aqui o livro do Apocalipse, o Senhor está dizendo assim: exultem, estejam alegres, regozijem-se, deem glória, porque chegou o quê? As bodas, o encontro das bodas com o Cordeiro. Se tem casamento, o que tem lá? Agora vamos para os elementos. O que tem num casamento? Ou peraí, o que tem antes do casamento? Os votos. O quê? Os votos. Tem. Mas antes do casamento, o que tem? Preparação. A preparação para o casamento, a gente está perdendo um pouco isso por causa da dinâmica da vida moderna, né? Mas normalmente, antes do indivíduo, né, antes do casal se unir em casamento, eles assumem um outro compromisso antes. Qual é? Noivado. Então o casamento pressupõe um noivado. Se tem um noivado, tem uma noiva. E tem um noivo, que vão se unir em casamento. Quem é o noivo nessa figura das bodas do Cordeiro? Ou melhor, vamos inverter. Quem é a noiva? A igreja. Estão bem preparados aqui nessa resposta de imediato. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Qual é a roupa? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Qual nós temos a noiva, nós temos o noivo e nós temos a roupa, que o texto vai dizer que é, no verso 8, aqui na parte final, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos parar um pouquinho, porque isso aqui é muito importante. Aqui está dizendo que os atos de justiça são de quem? Dos santos. Produzidos por eles mesmos? Não. Produzidos por quem? Isso é importantíssimo da gente guardar. A roupa não é nossa. A roupa é de quem? É dele. Ele nos dá a roupa. A justiça, portanto, é de quem? Dele. Não é nossa. É uma ação de quem? Como acabaram de falar aqui, o Espírito Santo. Nós vivemos num mundo de justiça própria. Nós vivemos num mundo que as pessoas gostam de algo que não tem problema nenhum em ser considerado. A gente está falando de coisas espirituais agora. De um mundo que nos ensina, ou pelo menos deveria nos ensinar, a gente tem perdido isso um pouco também, uma coisa chamada meritocracia. E quando a gente pensa em meritocracia, a gente tem um problema do ponto de vista espiritual. Porque pensando em meritocracia, a gente pensa que nós vamos o quê? Resolver o nosso problema. E o verso vai dizer que nessas bodas, quem está na boda, que são também os convidados da boda, porque se tem noiva, se tem noivo, se tem casamento, se tem roupa, o que mais que tem? Tem festa, tem convidados. Quem são os convidados? Eu e você. Eu e você. Só que ao contrário das festas que a gente vai hoje, a gente não vai com a nossa roupa. A gente vai com a roupa que Ele dá. Ele faz o convite e Ele dá a roupa. E a roupa é o quê? Da justiça. É dele. Não é nem minha e nem sua. É dele. Porque a minha e a sua justiça não permite que nós entremos nesta festa das bodas. Nós temos que aceitar o convite, e no convite vem embutido que a possibilidade de participar da festa depende da aceitação dele, de Jesus. Continua o texto, no verso 9 vai dizer assim:
Porque, não, verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são chamados? Quem? Esse grupo aqui. Esse grupo aqui. Sem exceção. Quem são chamados? Todos são chamados. Todos são chamados. O professor está certíssimo. Esse grupo aqui já está na frente. Ele está chamado e está sentado aqui ouvindo falar da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Mas o convite é para todos. Nós temos um Deus que é um Deus inclusivo. Ele é inclusivo, como ninguém. Esse discurso de inclusão que a gente ouve no mundo é um discurso de inclusão para inglês ver. Porque nós somos seres humanos, a gente permite as inclusões desde que elas estejam alinhadas com as nossas vontades. Porque se elas não estiverem alinhadas com as nossas vontades, é inclusão pelo não mútuo. Não é isso? Mas a inclusão de Deus não é assim. Aqui no texto diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aqui inclui todos. Todos aceitarão? Não. Por isso que o texto diz: bem-aventurados. Felizes aqueles que aceitam. Felizes aqueles que perceberam do que se trata as bodas. Do que se trata, a gente acabou de ler um pouquinho antes. De alegria, de exultação e de dar glória a quem merece glória. A quem faz o convite porque pode fazer o convite. A quem fez o convite porque ama. E ama integralmente. Não é somente um Deus inclusivo, mas é um Deus que ama. E por isso faz o convite. Precisava fazer o convite? Não precisava. Por que faz o convite? Porque ama. Vou fazer o paralelo com a inclusão aqui. Nós somos seres que muitas vezes dizemos que somos inclusivos, mas não somos. Nós somos seres que muitas vezes dizemos que fazemos o convite indistintamente a todos, mas não fazemos. Mas este não é, ou este tipo de comportamento não se refere àquele que está fazendo o convite. Porque este é o Deus inclusivo. E este é o Deus de amor. Na sua essência, na sua completude, de uma forma que eu e você, mais uma vez eu repeti, já falei isso na relação a esse assunto, não somos capazes de compreender. Por quê? Porque não é próprio nosso. É próprio dele. Mas o fato é, ele faz o convite, ele dá a roupa e ele chama todos. E bem-aventurado aquele que aceita. Porque é o melhor. Porque é o melhor. É a melhor festa. É o melhor momento. É o ápice de uma história. O pastor falou aqui, né, no começo. Chega de sofrimento, chega de guerra, chega de besta, chega de... não é? Mas essa é a história que a gente está vivendo nesse mundo. E a gente acha que está bem. Às vezes, né? A gente acha que a gente está bem. A gente acha que está tudo certo. Mas Deus está convidando para algo muito melhor. Continua o texto. Quem que pode ler agora para a gente? O verso 10. Mostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou como servo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok. Antes só de eu caminhar no verso 10, só que a última parte do verso 9 diz assim: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Portanto, é promessa. E se é promessa, você pode abraçar com tranquilidade, porque vai se cumprir. Eu sempre digo o seguinte: quando você olha para o Apocalipse e o estudo da profecia, do ponto de vista historicista, né, que é essa escola de estudo da profecia que nós partilhamos,
Quando você olha para a Bíblia e vê Deus falando assim, olha, vai acontecer tal coisa e tal coisa. Aí vai lá, capítulo 2 e 3, o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Capítulo 5 e 6 vai ampliar um pouco essa compreensão do capítulo 2 e 3, e você olha para lá, aconteceu. Quando você olha para o capítulo 13, você percebe coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. E aí você tem que pensar de uma forma, no mínimo, razoável. Né? Se o que ele falou que ia acontecer no capítulo 2 e 3 aconteceu, 5 e 6 aconteceu, capítulo 13 está acontecendo, o que faz você pensar que o que a gente está lendo aqui no capítulo 19 não acontecerá? Não é razoável você pensar nisso. Né? Meus colegas advogados que estão aqui, não sei quantos nós temos aqui, há um princípio em direito que é o princípio da razoabilidade. Não é razoável você olhar para uma parte do livro que já se cumpriu, porque Deus falou que ia ser dessa forma, porque a gente olha para a história e sabe o que aconteceu. E você olhar agora para a parte que vai se cumprir e falar assim, não sei se isso vai acontecer. Não é razoável. Não é razoável. Mas o verso 10 diz assim, então, o João está falando, né? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Imagina a cena, o João viu toda essa coisa das bodas, né? Se emocionou com isso, deve ter ficado empolgado com essa cena, deve ter ficado feliz com essa cena. Oi? Já ficou feliz. Já ficou feliz. E o ser humano é assim, né? Já foi se ajoelhar na frente do anjão. E o que o anjo fala para ele? Não faças isso. Não faças isso. Era um homem na presença de um anjo, maior que ele, portanto. Mas o anjo que era maior olhou para ele, não faça isso. Mas nós vivemos num mundo em que homens se prostram a homens. Não por acaso, Babilônia é destruída no Apocalipse 18, que vocês estudaram semana passada. Porque inverte essa lógica que Deus vai dizer agora, ou a revelação vai dizendo a seguinte assim, somente Deus deve ser adorado. Adora somente a Deus. Nós nos prostramos somente na presença de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Porque Ele formou eu e você. Porque Ele sabe cada batida do seu coração. Aliás, é Ele que permite cada batida do seu coração. É Ele que permite que o seu olho pisque. É Ele que permite que, e eu espero que seja assim, que amanhã cedo você abra o seu olho novamente para sair do mundo. É Ele quem permite. É Ele quem tem o controle da minha e da sua vida. E é por isso que Ele deve ser adorado. Porque na sua misericórdia Ele permitiu que eu e você fizéssemos. Vou dizer mais uma vez, parece um negócio meio chocante isso, mas eu vou dizer mais uma vez. Ele não precisava. Eu e você, quando estamos diante de situações que nos desagradam, a gente se pergunta assim, por que eu me envolvo nisso? Ou é mentira que eu estou falando? Às vezes com as pessoas mais queridas, não é? Às vezes com as pessoas mais queridas. Por que eu me envolvi nisso? Que me deu dor de cabeça. Mas Deus não é assim. Deus não pensa assim, olha para o Marcelo e fala assim, por que eu criei esse Marcelo para ele me dar dor de cabeça? Ele diz que me conhece, mas olha a quantidade de besteira que esse indivíduo faz. Deus não pensa assim. Porque Ele ama. Digo mais uma vez. Porque Ele é inclusivo. Porque Ele lá na eternidade tinha visto esta classe aqui nesta noite, estudando a sua palavra, sabendo que Ele estaria nesta noite estendendo mais uma vez o convite da sua palavra para mim e para você. E ainda que Ele lá da eternidade disse assim, pensasse, Marcelo não vai aceitar o convite, não importa. Eu vou continuar fazendo o convite para Ele até o fim. Porque a palavra de Deus, a Bíblia vai dizendo, no Apocalipse mesmo, eis que estou à porta aí, basta que bate. E Ele vai continuar batendo até o fim. Mesmo
para aqueles que não aceitaram o convite. Isso para mim é fora da minha realidade. E eu imagino para você também. Convidei uma vez, convidei duas, convidei três, você não veio. Não é? Perdeu o playboy, né? Mas Deus não é assim. Ele vai convidar até o fim. Ninguém chegará na eternidade e falará assim: você desistiu do Marcelo. Eu tentei o Marcelo até o fim. O Marcelo não quis. Eu fiz o convite para ele até o fim. Ele não quis. A palavra diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não é o tema da nossa noite aqui, mas há um conceito muito importante aqui. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós estamos lendo o que é um livro? Profético, né? Nós estamos aqui estudando um livro que é um livro de revelação, que é um livro que fala de profecia enquanto antecipação de fatos futuros. O povo de Deus é acompanhado pela profecia em toda a sua história. Foi assim lá no começo, será assim até o final. Porque a palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. A palavra diz: sem profecia o povo se corrompe. Diz mais: confiei nos seus profetas e prosperareis. Então, o povo de Deus é seguido pela profecia em toda a sua história. Você acha que nesse tempo que a gente vive, que é o fim do tempo, do fim, segundo o que diz a palavra, não haveria profecia? Há profecia para esse tempo. Quem lê verso 11 e 12 para a gente? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. João vê algo agora, mais uma vez, maravilhoso. Vocês já viram outra passagem onde fala sobre o homem sobre o cavalo branco. Quem é o homem sobre o cavalo branco? Jesus Cristo. E a palavra diz que eis um cavaleiro, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama o quê? Fiel e verdadeiro. Mais uma característica, né? Já falamos da verdade. Mas há uma outra característica, que é a fidelidade. É mais um termo que é estranho para mim e para você. Porque nós não somos seres fiéis a nada e a ninguém. A nada e a ninguém. E se nós não tivermos essa concepção muito clara na nossa cabeça, nós vamos cair mais rápido do que nós imaginamos. Por isso que nós precisamos daquele que é fiel e verdadeiro, para através da sua presença na nossa vida, nós também possamos espelhar essas características que nós não temos por nós mesmos. Nem fidelidade, nem verdade. Mas o nosso contexto agora, estudando fidelidade. É através da presença dele que nós podemos exercer este dom que nós naturalmente não temos. Em relação horizontal, com o nosso semelhante, com a nossa família, com o nosso marido, esposa, né? Com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de igreja, com as pessoas que passam pelos nossos caminhos. E na vertical com Deus. É através da presença dele em nossa vida que nós podemos experimentar essa relação de fidelidade. Mas ela é um exercício. E ela é um exercício de abertura da presença de Deus em nós. Porque nós somos seres infiéis. Por isso nós precisamos... Lembra da roupa do casamento? A roupa de Deus, que é a justiça dele, para sermos verdadeiros, para sermos fiéis. Os seus olhos são chama de fogo. E agora vai abrir aqui uma sessão
que é um contraste com a primeira sessão que a gente leu. Os seus olhos são chama de fogo. Perceba que a linguagem vai mudando. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Eu vou ler o verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Portanto, agora não temos nenhuma dúvida, porque João abre o seu evangelho de João dizendo que Cristo é quem? O Verbo. E o Verbo se fez carne. Você tem alguma dúvida que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus? Acabou aqui. Quem vem no cavalo branco é Jesus. E ele vem com essa característica, que os seus olhos são chama de fogo, e ele tem na sua cabeça muitos diademas. E ele está vestido com um manto tinto de sangue. O que representa esse manto tinto de sangue? O quê? Esse grupo está muito preparado, seu Flores. Não tem graça, tu fica perguntando, eles sabem. Sabe de tudo já. Há duas interpretações aqui. Uma delas é esta, que é o sangue de Jesus Cristo. E entendo eu, a mais correta e é também a mais bem aceita. Há uma outra interpretação, que este seria o sangue da destruição dos ímpios. Por que não seria, por que é menos aceita essa interpretação? Porque aqui os ímpios ainda não foram destruídos. Então este sangue que está no manto de Jesus é o sangue do seu sacrifício. É o sangue da morte dele na minha direção e na sua direção. É o sangue da minha e da sua salvação. Da salvação que a gente começou a celebrar lá no começo do capítulo 19, quando a gente viu a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. É este o sangue. É o sangue que foi derramado gratuitamente por mim e por você. Por graça, por amor, por desprendimento, por um interesse que nós não conseguimos entender. E porque não entendemos, não respondemos na medida desse interesse. Porque se respondêssemos na medida desse interesse, quão diferente seria esse mundo? Diga, Sofia. No verso 11, antes de você entrou no das pessoas, mas além de ser fiel, o verso termina dizendo: ele julga e peleja com justiça. Sim, no final do verso 11. Exatamente. Talvez aí faz jus às vestimentas. É porque na verdade vamos usar. É porque isso vai fazer conexão com o verso 14 e com o verso 15. É perfeito o que você está falando. Quem é o verso 14 e o 15 para a gente? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Percebeu que há uma mudança na linguagem? Percebeu que agora estamos num cenário que o Sr. Flores chamou muito bem a atenção, do final do verso 11, onde diz assim: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e termina: e julga a peleja com justiça. Olha os elementos que a gente está vendo agora aqui no verso 15: espada afiada, cetro de ferro e alguém pisando no lagar. Uma espada afiada. A gente já viu essa figura em outra parte da Bíblia, uma espada que divide, não é? É uma espada que divide. A gente já viu essa figura do cetro de ferro, de que é alguém que julga de forma justa, é verdade, mas de forma implacável. Uma justiça diferente da nossa, porque nós não sabemos também julgar. Julgamos mal, né? Até quando temos todos os elementos, julgamos mal. E a gente vive hoje uma geração de multiprofissionais, né? Todos nós temos um pouco de médico, porque a gente tem franqueada a informação do campo médico na internet. Todos nós temos um pouco de advogado. Eu nunca vi tanta gente comentando direito como a gente vê. Todos nós
temos várias, todos nós invadimos a área da culinária, que é a área do Paulo, né? Porque a gente tem essa informação. A nutrição, né? Volta que a esposa é da área de nutrição, a minha também é. Ela fica maluca, todo mundo agora fala de nutrição. Sabe mais do que eu, que passei 4 anos na faculdade. Ainda bem que o pessoal ainda não se aventura muito pela arquitetura, né? Embora tenha alguns lugares que tem uns prédios meio de lado assim, né? Mas o fato é esse. Esse Deus, ele julga no detalhe, com perfeição e com justiça. Se há algo que nenhum de nós vai poder falar na eternidade é que Deus foi injusto. Os que estarão na eternidade estarão lá porque aceitaram a sua justiça e, portanto, entraram pela porta da eternidade. Não estão lá porque são justos em si mesmos. Estão lá porque entenderam que injustos só as roupas de vinho puro poderiam lhes abrir a porta da eternidade. E estão lá. E lá na eternidade olharão para trás, quando os livros se abrirem e dirão: os que não estão aqui, não estão porque não quiseram ver. Deus foi absolutamente justo. Ele julgou com uma espada afiada a sua palavra, ele julgou com um cetro de ferro, mas ele também pisou no lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Porque vejam, isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. O julgamento do Senhor em relação àqueles que não estiverem cobertos pela sua justiça não será algo agradável. Não será. Aí você vai dizer assim: isso é um pensamento enganoso. Você vai dizer assim, você pode ser traído pela sua mente a dizer assim: então quer dizer que Deus destrói aqueles que não querem andar com Ele. Vou dizer uma coisa para vocês de forma bastante ousada. Se Ele fizesse isso, ainda assim Ele não seria injusto. Mas não é isso. Ninguém é capaz de subsistir com o pecado em si na presença de um Deus santo. É fogo consumidor. Vou repetir. Ninguém é capaz de resistir com o seu pecado na presença de um Deus santo. Por isso que Moisés pediu para ver Deus e Deus falou para ele: não dá. Não dá. É muito para você. Entende? Então Deus, quando Ele está oferecendo a salvação para mim e para você, Ele está oferecendo o único caminho para mim e para você. Porque se eu não aceito a salvação, eu estou dizendo para Deus assim: eu sei lidar com o problema do pecado que há em mim. Eu vou resolver o problema do pecado que há em mim. E eu e você não somos capazes de lidar nem por 2 minutos com o problema do pecado que há em nós. Eu estou sendo generoso por 2 minutos. Não sabemos. A gente peca o tempo todo de forma reiterada. Nós somos escravos do pecado, se não estivermos à mercê de um Deus que pode nos transformar. E o salário do pecado é a morte. Entende? Então, eu digo mais uma vez: ainda que Ele resolvesse destruir aqueles que não aceitam o seu convite, Ele continuaria sendo Deus. Mas eu entendo que na outra ponta disso, os injustos de qualquer forma não resistiriam à presença de um Deus. Marcelo, né? Isso. Professor Marcelo, pegando o gancho que você falou, se eu no caso não me salvar, sendo um Deus que vai punir em última instância o pecador que não aceitou, por que eu vou, no caso, pagar a culpa, sofrer o pedor no juízo, sabe? Por que vai? Porque eu sou, vamos dizer assim, o resultado de uma transgressão de um anjo que
fez os pais da humanidade caírem, nasci numa sociedade pecaminosa, não aceitei o convite, vou ser culpado e vou sofrer no fogo do inferno as minhas culpas, né, os meus atos. Por quê? Uma coisa bem simples, porque a opção continua sendo sua. Há uma coisa aqui, desculpa, não sei se o nome. Douglas. Há uma coisa aqui que nenhum de nós vai poder dizer. Nenhum de nós vai poder dizer. Eu não sabia. E o diabo sabia. E nós sabemos. Isso nos identifica com ele. Ele sabia e nós sabemos. Portanto, se formos destruídos, seremos destruídos porque escolhemos o caminho da destruição. E essa é uma escolha. Ninguém chegará no último dia sem saber. Ninguém será destruído porque não sabia. Ninguém perderá a eternidade porque não sabia. Portanto, a responsabilidade é minha e sua. Ela é minha e sua. A gente não pode colocá-la nem no diabo, nem em Adão e Eva, e nem em Deus, principalmente. Mas eu vejo que não é tão romântico assim, né? Porque eu nasci do lado errado do universo. Ou escolho a destruição pelo fogo do inferno, ou Deus, né? É uma escolha, mas você tem dois caminhos, né? Sim, pode ser também. Você tem uma escolha. Basicamente, tudo que acontece na sua vida, você tem dois caminhos. Basicamente, você sempre faz uma escolha. De alguma forma, você sempre faz uma escolha. E há um problema aqui, Douglas, que a gente tem que considerar de forma bem simples. Né? Quando a gente fala da escolha do caminho, Deus seria injusto se ele estivesse propondo para você o caminho errado. Mas ele não está propondo para você o caminho errado. Ele está propondo para você o caminho certo. Essa é a questão. E aí, eu gosto de uma metáfora que eu aprendi há muito tempo atrás. Né? Eu, na minha visão humana, eu tenho dificuldade de ver além da transposição daquela porta. Né? Por isso, muitas vezes eu fico pensando assim, me trago, né? Será que é o caminho certo mesmo? Mas Deus vê sem limitação nenhuma. E Ele está franqueando o caminho que Ele vê sem limitação nenhuma para mim e para você. E é o que eu falei no começo. A gente tem toda a revelação. E a gente consegue conhecer esse Deus na medida exata daquilo que a gente precisa conhecer para trilhar o caminho da salvação e falar: este é o bom caminho, como Deus fala para a gente, andar por ele. A imagem de seres como nós, que viemos para Terra para passar aqui 50, 60, 80 anos, sei lá. E por causa das escolhas que fizemos aqui, agora vamos passar a eternidade queimando. Não é verdade. Não é assim que funciona. Quanto tempo queima uma folha de papel? Quanto tempo queima uma folha de papel? A resposta é: enquanto houver matéria. Quando tiver papel, vai demorar um pouco. Quanto tempo vai durar a destruição dos ímpios? Enquanto houver matéria. O que importa não é a visão da destruição. E é por isso que a gente está estudando o capítulo 19. O que importa é a visão da ceia. Entende? É para a visão da ceia que você deve voltar os seus olhos, porque é para a visão da ceia que Deus está te convidando. Você tem um convite na primeira parte do capítulo. Na segunda parte do capítulo você não tem um convite. Você tem uma constatação. É diferente. Quando Jesus voltar, nós aguardamos isso por muito breve. Eu espero estar vivo. Vocês imaginam? Eu também espero. Vocês imaginam a minha esperança. Então, em Mateus, só para Mateus descreve dois grupos de pessoas que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus.
No versículo 34 do capítulo 25, ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Depois logo mais descreve o que esse pessoal fizeram. Mas no verso 41, ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para seres humanos. Os seres humanos que vão estar nesse fogo, que escolheram estar ali. É uma escolha e Deus vai respeitar essa escolha. Deixa eu tentar fechar esse assunto, não fechar, mas dar uma ideia só para a gente poder progredir aqui com esse assunto, pegando um outro âmbito aqui. Veja o que é a escolha humana. A gente está falando aqui de coisas eternas, um convite para a eternidade, e resultado não, a decorrência lógica de você não aceitar esse convite para a eternidade. E aí o ser humano é assim, né? Em vez dele olhar para o que está lhe sendo franqueado, ele fica analisando o outro lado da coisa. E é legítimo que seja feito assim. Mas olha só, eu e você vivemos num mundo, eu vou dar um exemplo bem básico, assim, mas só para entender. Né? A gente faz opções o tempo todo. E quer ver uma coisa que a gente faz opção o tempo todo? Estilo de vida. A gente faz opção o tempo todo, todos os dias, sobre estilo de vida. Tomar água, praticar esporte, uma coisa que a gente não sabe fazer. Comer comida saudável. Gosto de um exemplo do pastor Fernando Iglesias, que ele diz assim: e a paçoquinha? As pessoas passam a vida inteira comendo a sua paçoquinha. Escolha qual é a sua paçoquinha. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. E aí passam 10 anos, passam 20 anos, passam 30 anos, ou seja, não é mais um menino. Você agora é uma pessoa já colhendo os efeitos do pecado sobre o seu corpo. Do pecado enquanto gênero, não enquanto espécie. Mas você somou o pecado espécie no seu corpo porque você maltratou o seu corpo a vida inteira. E agora talvez você tenha que passar 5, 10, 15, 20, 30 anos colhendo os frutos das más escolhas que você fez durante toda a sua vida com uma coisa muito simples chamada, estava conversando isso com o Walter antes, por isso que veio essa imagem na minha cabeça, com uma coisa chamada alimentação. Muitos vão ter gota, muitos vão ter diabetes, muitos vão ter problemas com triglicérides e assim por diante, uma série de limitações por uma série de anos, e se o Senhor não voltar nos dias do seu Flores, provavelmente vai morrer com isso. E muitos de nós morreremos sofrendo por causa de opções que fizemos. Mal comparando, Douglas, talvez o meu exemplo seja mais infeliz, mas mal comparando, é uma escolha. A gente pode escolher ser saudável, menos doente nesse mundo, e a gente pode escolher a eternidade, ou pode escolher o resultado de estar afastado de Deus. E estar afastado de Deus nesse contexto é dizer o seguinte, em última instância: eu não acredito que só Deus pode lidar com o meu pecado. Eu vou lidar com o meu pecado e eu vou resolver o meu problema. E aí Deus não pode te proteger do pecado que há em você. E aí você vai ter que lidar com o problema do seu pecado em você. Então não é um castigo. Entende, queridos? Para a gente fechar essa parte. Não é um castigo. Nunca esteve no plano de Deus isso. Não é. Por isso que o convite é para todos, indistintamente. Se há um tipo de predestinação bíblica, é a predestinação para a salvação. Todos são chamados à salvação.
pode-se dizer que para essas escolhas, é por isso que ele deu as leis morais dele e o exemplo de Jesus, com essas duas coordenadas a gente. Não, Pode e aí fazer é uma coisa até que eu falei aqui no sábado de manhã, aqui na igreja. Eu garanto para qualquer um de vocês, me cobrem se eu estiver errado. Me cobrem se eu estiver errado. Se você obedecer a Deus, você sempre vai sair bem. Sempre. Em qualquer área da sua vida. Nas relações familiares, nas relações de amizade, no seu trabalho, no seu estudo, no cuidado do seu corpo, no cuidado da sua mente. Pode ter certeza. Se você obedecer às orientações de Deus, você sempre vai sair ganhando. Ah, vou viver para sempre nessa terra, não vou ficar doente? Não. Porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas você viverá muito melhor aqui e agora. Poderá experimentar coisas que só no céu veremos, aqui e agora, porque essa é a promessa do Senhor. Independente 16. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Autoexplicativo, né, gente? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Os reis dessa terra passarão como já passaram. Os senhores dessa terra passarão como já passaram. Ele era, ele é e ele será eternamente. E amém por isso. Porque é pelo fato de que ele era, que ele é e que ele será sempre, é que eu e você temos essa possibilidade da eternidade. Senão, acabaria aqui e agora. Senão, assim como Paulo disse, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas não é assim. Porque há uma promessa, e a promessa é verdadeira, de que as coisas não terminam aqui e agora, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Versos 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Que imagem funesta. Estamos diante de uma segunda ceia. Nem puxei para esse detalhe, Val. Mas é uma metáfora dessa segunda ceia, onde demonstra que aqueles que não aceitaram o convite para a primeira ceia participam dessa segunda ceia. E é uma ceia triste. Eu quero fazer o seguinte paralelo: não é uma ceia onde Deus está chamando para a alegria, não é uma ceia onde Deus está chamando para a exultação, não é uma ceia onde Deus está chamando para a glória de seu nome. É uma ceia apenas onde você vê um quadro dantesco, né? E aonde diz que poderosos, que comandantes, que cavalos e cavaleiros, livres, escravos, grandes e pequenos estarão envolvidas nela de uma forma funesta. Por quê? Porque não aceitaram o convite para a primeira ceia. Apesar dos reiterados convites. Apesar de um Deus que olha para o seu povo e diz assim: por que você não aceita? Eu tenho caminhos de felicidade para você. Os meus sonhos sempre foram sonhos de bem para você. Os meus desejos sempre foram desejos de vida para você. Por que você não aceitou? É um Deus que chora quando vê isso. É um Deus que se entristece quando vê isso. Vou ler 19 aqui para a gente, ó. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Há mais um detalhe aqui nessa coisa do conflito, nessa guerra entre o bem e o mal. Eu volto a dizer, isso me parece claro, embora
não esteja assim escrito. Só vai se perder quem quiser. Ok? Vocês juntam isso? Só vai se perder quem quiser, porque Deus quer salvar o maior número de pessoas possível e Ele vai salvar o maior número de pessoas possível. Agora entenda uma coisa, e esse verso me revela isso. Vou ler de novo. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. A besta, os reis da terra e os seus exércitos. O quê? Congregados. Para quê? Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem está montado no cavalo? Jesus. Quem está pronto para pelejar contra Jesus? A besta, os reis da terra e os seus exércitos. Quem são esses exércitos? São aqueles que não aceitaram o convite de Deus. Não é uma questão assim de eu sou bonzinho e eu vou ser destruído. Não é isso. Queridos, não é isso. O quadro é esse daqui. Os perdidos são aqueles que vão pelejar contra aquele que está montado no cavalo branco. Eles não apenas têm um lado, eles lutam por este lado que eles escolheram. Percebe que é uma escolha? Eles não aceitaram o convite da vida, mas não é só uma questão de não ter aceitado o convite da vida. Eles vão pelejar contra aquele que é a vida. Eles são desafiadores. Eles são não somente insubmissos e insubordinados, mas eles são o quê? Totalmente contrários àquele que tem a vida. É por isso que não há outra forma de lidar com essa situação senão a destruição. Porque eles escolheram a morte. E a gente faz isso diariamente, exatamente, né? A cada filme que a gente vê, a cada lugar que a gente escolhe ir. É a paçoquinha. É passo a passo, é a paçoquinha. cada hora, né? A gente escolhe as coisas ruins. Nós, deixados a nós mesmos, escolheremos sempre errado. Por isso que só entrará na festa os que aceitarem o convite e estiverem vestidos com as vestes do linho branco. Percebe? Porque são as vestes de linho branco que nos mantêm salvos. De quem? De nós mesmos. De nós mesmos. Entre eu, você, ou entre eu e vocês e a salvação, só tem um problema que pode dar errado. Lembra daquela frase? Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema. Sabe qual é o problema? Eu e você. Eu e você. Porque só nós podemos fazer a escolha. A salvação está franqueada. O caminho está pronto. Os convites estão prontos. Já foram estendidos. As roupas estão disponíveis. A questão é, quem vai entrar na festa? Lê pra gente, seu Flores, o 20 e o 21, por favor. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziam aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu não quero terminar com isso. Eu quero terminar com o antifonal. Eu quero terminar com o antifonal. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Amém. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra
com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia! A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Estas palavras são verdadeiras e são palavras de Deus. Deus, mais uma vez nessa noite, estende na minha e na sua direção a sua mão, dizendo: escolhe a vida. O que lhe impede de escolher a vida? Não deixe o Senhor estendido, com a sua mão estendida na sua direção. Não deixe. Faça no seu coração agora, individualmente, sem sair do seu lugar. Nós vamos orar e você faça uma oração de entrega ao Senhor. Diga para Ele o que você vai escolher. Eu não posso escolher por você. Eu gostaria, mas eu não posso escolher por você. Deus gostaria de escolher por você, mas Ele não pode. Porque Ele nos ama tanto que Ele respeita a minha e a sua opção. Ele nos respeita. Nós não nos respeitamos, mas Ele nos respeita. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Ele é o Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis. E eu vou dizer um negócio para vocês: Ele vai voltar. E essas palavras aqui que a gente acabou de ler, elas estão ali no limiar da chegada de Jesus. Alguns dizem que elas estão ali exatamente no momento em que Jesus chega, que este cântico seria para comemorar a chegada dele. E a pergunta dele para mim e para você, esta noite e todos os dias até o final da nossa vida é: você vai estar nas bodas ou não? Porque eu estou te esperando. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, que maravilhoso é estudar a Tua Palavra, Senhor. Que privilégio é nós podermos nos reunir neste bom lugar, em segurança, com tranquilidade, com liberdade de crença, para estudarmos a Bíblia. Muita gente gostaria de estudar esse livro e não pode, Senhor. Muita gente gostaria de conhecer a Tua Palavra e não tem esse privilégio. Mas nós estamos aqui e estudamos a Tua Palavra, o capítulo 19 de Apocalipse, onde o Teu servo João escreveu acerca de uma ceia que o Senhor está oferecendo para os Teus filhos, nas bodas do Cordeiro, na chegada do noivo do Senhor Jesus. Senhor, que nós façamos parte da noiva, da Tua igreja. Amém. Que nós estejamos nos preparando para este dia em que o Senhor chegará para abrir as portas da eternidade. Amém. Senhor, que o nosso eu não nos vença. Amém. Que o Teu Espírito, Senhor, continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Para que nós estejamos do lado certo no dia da Tua chegada. Amém. Nós não sabemos escolher direito, Senhor, mas pelo Teu Espírito nos dá poder para escolhermos a Jesus. Amém. Que nenhum dos Teus filhos que estão aqui nesta noite estejam fora da ceia. Amém. Que todos nós possamos nos alegrar, exultar e darmos glórias ao Teu nome. Amém. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é fiel e porque o Senhor nos quer para toda a eternidade. Fica
Fica conosco, abençoa cada família aqui representada. E que cada filho seu que esteja agora fazendo uma decisão no seu coração, Amém, Pai. se entregue a Ti verdadeiramente, para andar contigo até o fim. Até o fim. Porque é em nome de Jesus que nós te pedimos esta bênção. E já te agradecemos na certeza de que o Senhor pode todas as coisas. Amém. Amém. Na próxima terça-feira, nós estaremos estudando o antepenúltimo capítulo do Apocalipse. Não falta. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram. E agradeço, meu querido, por você ter estado aqui. Que Deus abençoe a todos.